Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live aqui às quintas-feiras. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos nossos dispositivos que estão sendo construídos aqui no Instituto. Deixa eu só convidar o Marcelo. Vamos lá. Muito bem. Esperar então o Marcelo entrar, que a gente já começa. Tá invertida a câmera, né? Tá. Tá. Pronto. Aí, isso. Só abaixa um pouquinho agora para a sua câmera, Marcelo. Para só enquadrar o RD aí embaixo. Isso. Aí, perfeito. Boa noite a todos. Então, a gente está começando mais uma live. Né? Nessa live de hoje, a gente vai falar um pouquinho dos nossos dispositivos quânticos que a gente está desenvolvendo aqui no Instituto. Né? São equipamentos, aparelhos que emitem frequências, né, eletromagnéticas, sempre para estar atuando de forma harmônica, né, na cura, na expansão da consciência. Né? Então, meu nome é Márcio Sorge, tem embaixo meu irmão Marcelo Sorge, nós somos fundadores do IFC, Instituto Frequências de Cura. Então, a gente quer trazer um pouquinho, né, da complexidade desse trabalho que nós iniciamos, né, Marcelo? É, eu falo, a E, gente às vezes começa um negócio e vê que o negócio pois é, Mas assim que é bom, porque bom é a gente ter desafio na vida. Se a gente não tem desafios na vida, a vida fica blasé, fica marasmo, entendeu? é Então isso aí. é bom a gente ter desafios, isso faz a gente sair da zona de conforto, cria para a gente uma curva de aprendizado nova e, e movimenta energia. Nossa, essa semana já até desabafei com o Márcio das minhas frustrações de a gente começa num caminho tal e aí você tem que ir se superando e estudando muito, é muito estudo assim para saber como fazer, como usar. Não adianta só ter as ferramentas, você tem que saber usar as ferramentas. Né? Exato. Mas assim, eu adoro isso, eu sou movido a esse tipo de desafio mesmo. E eu estava até pensando esses dias, né? Eu trabalho não pela. Tem muita gente hoje que fala assim, porque investidores para o Instituto já apareceram diversos. Mas o que acontece? Eu vou até entrar hoje um pouquinho só nesse tema, Márcio, porque eu acho isso interessante. Porque investidor é o seguinte: investidor fala assim, eu quero entrar, eu quero ajudar, eu quero fazer. Tá. Só que investidor ele trabalha visando o quê? Visando lucro. E eu percebi que eu não trabalho visando lucro, eu trabalho com o ideal. Exatamente. Então, assim, o que me move é o ideal, não é o lucro. O lucro não É o que vai. nos move, né? O que nos move aqui no Instituto não é o lucro, nem nunca foi o lucro, mas é o ideal. Claro que a gente precisa de um equilíbrio para que a gente possa saber, as coisas custam caro para a gente poder produzir. Uma impressora 3D hoje custa R$ 4.000, uma CNC dessa aqui custa R$ 5.000. Então, assim, claro que a gente precisa de ajuda da comunidade para poder continuar pesquisando e produzindo. Mas, aí, por que você não busca um investidor? Porque o investidor ele é uma coisa presa no seu calcanhar e no primeiro mês que você não der lucro para ele você está numa enrascada, você arranja Não, um sócio. porque a gente acaba trabalhando por metas e por dinheiro que não É. nunca foi o Agora, foco do Instituto, né? eu entendo o pensamento empresarial e tá certo. O cara quer ganhar, se o cara quer viver para o lucro, então não é aqui que ele tem que investir. Ele tem que procurar, vai vender sabão, vai fazer shampoo, vai fazer peça de carro. Aqui a gente trabalha pelo ideal, a gente não trabalha pelo lucro, a gente trabalha pelo ideal. Claro que a gente precisa sempre estar conciliando, e por isso que a gente sempre está gerando conteúdo agora, para poder ver se movimenta as redes sociais, para poder trazer mais, vender mais coletânea, trazer mais essa consciência para você que está aí do outro lado, que só assiste e acha que isso aí é fácil de fazer, os caras têm dinheiro. Não, não, a gente cada dia mata um leão para poder se É isso manter aí. vivo, e claro que tem todo o trabalho da engenharia, do desenvolvimento de projeto que eu amo, também tem toda a frente da psicologia, que eu também adoro da escola, e também tem a frente, como se fala, da espiritualidade. Então, isso tudo está envolvido. Tanto é que as coisas que a gente procura fazer é juntar essas formas geométricas,
essas visões, quando nós tivemos e temos os desdobramentos e nos mostram os equipamentos, eu falei assim, eu quero trazer para essa realidade, eu quero que o povo da realidade em que eu vivo tenha acesso a essas tecnologias. E a gente luta por isso, para poder trazer essa nova tecnologia para vocês. E, como o Márcio estava dizendo, realmente é um processo cansativo, mas muito gratificante no final de você ver uma coisa que você viu no mundo, nos mundos superiores começando a se plasmar aqui na terceira dimensão. Então, eu acho maravilhoso. Muito legal. Então, assim, então a ideia dessa live hoje era justamente mostrar essa complexidade, né? Porque hoje a live a gente vai falar sobre os dispositivos quânticos, o RD 13,1 Hz e o RD 21.233 Hz. O que são esses dispositivos? Eles são emissores de frequências eletromagnéticas que vão ser acopladas. Lembra, quem foi acompanhando já os trabalhos que a gente veio falando aqui no Instituto, que a dodecatron, que é a estrutura que nós estamos montando na forma de um dodecaedro, ela vai estar sendo acoplada nessa estrutura equipamentos, tecnologias embarcadas e os RDs são as primeiras duas tecnologias que estão sendo desenvolvidas concomitantemente com a dodecatron, porque além desse desenvolvimento desses tetraedros, que eles vão ser em forma de pirâmides, não é uma pirâmide, porque a base da pirâmide são 4 lados. Deixa eu pegar o modelo. O tetraedro é de 3 lados, né? Então, então ele vai ter uma forma piramidal, né? E ele vai ser acoplado na dodecatron, né? E quando ele se conectar à dodecatron, ele automaticamente você pode clicar num botão de touch, que é um botão de sensibilidade, em que ele liga e automaticamente ele faz a programação. No caso dos RDs, por que a gente chama RD? O primeiro é 13,1 Hz, e o segundo é o RD 21.233. Porque os RDs, eles são um upgrade que nós demos dos 2 primeiros dispositivos que nós temos aqui no Instituto, que é o Fibonacci Expansion e que é o Relax Quantum. A grande diferença desses RDs é que eles estão com mais potência agora e eles estão livres do fio. Ou seja, você pode estar acoplando ele na dodecatron, dá uma carga e ele carrega, e quando ele carrega, ele vai trabalhar por até 16 horas, o teste que você fez, né, Marcelo? Até 16 horas assim, sem fio. Além disso que você falou, tem o LED. Né? Então ele Isso, ia falar também. Então, e o que vai determinar a longevidade da bateria é que tipo de cor que você vai usar. Então, se você usa uma cor para o branco, o 100%, o branco é o que mais consome a bateria, que ele está em full time. Então, ele pode durar menos de 12 horas, mais ou menos, menos de 9 horas. Se você põe um azul fraquinho, ele fica 16, 24 horas. Se você não colocar a luz nele, deixar só com o ressonador, aí ele passa de 24 horas. Entendeu? Mas você vai ter a opção de trabalhar com ele ou só com ele plugado lá na dodecatron, ou se você quiser conectar um fio e ligar ele na tomada, também vai dar para ligar. Então, ele funciona com ou sem energia. Né? Sem energia, desde que a bateria esteja carregada. Então, o que é legal desses equipamentos é isso. Então, voltando a falar um pouquinho do Relax Quantum, ele está se transformando no RD 13,1 Hz. Por que 13,1 Hz? Porque ele sai de 13 Hz, que está conectado às ondas beta, estado de atenção, esse estado que a gente está de acuidade, para 1 Hz, numa programação de 6 horas, para ondas delta, que é relaxamento profundo. Né? Então, eu até trouxe aqui um pouquinho sobre a informação do que são essas ondas. Né? Então, por exemplo, a gente vai trabalhar ondas beta. Ondas beta, ela está entre 13 Hz e 38 Hz. E ele vai trabalhar a atenção, a concentração, a cognição, tá? Estado de pensamento normal, atenção aumentada, melhor acuidade visual e coordenação. Ou seja, ondas beta é isso que nós estamos agora. Esse estado que a gente está de plena consciência, de desenvolver atividades, dirigir um carro, ler um livro, andar de bicicleta, fazer uma atividade, isso é ondas beta.
né? Então, é o estado de pensamento normal, é a atenção aumentada, melhora a acuidade visual e coordenação, tá? Então, a mente concentrada para o trabalho que requer atenção total, como eu estava falando. Então, eles ajudam nos estudos das práticas esportivas, ajudam nos estudos nas práticas esportivas, em preparações para apresentações em público, análise de organização e informações. Então, esse é o universo das ondas beta. Então, a gente vai estar... Quando você conecta esse dispositivo no Decathlon, ele inicia o processo de ondas beta. Ele tem uma programação de 6 horas. Nessa programação de 6 horas, a cada 10 minutos, ele vai mudando a frequência emitida. Então, ele vai ficar 10 minutos em ondas beta. Depois de ondas beta, deixa eu ver aqui, ele vai para ondas alfa, né? Então, a faixa de frequência de 13 para 8 Hz. Então, ele sai de 13, que é ondas beta, para 8 Hz, que é ondas alfa. E aí, o que começa a acontecer com esse processo? Começa a trazer para a pessoa que está dentro desse dispositivo, dentro da Dodecatron, um processo de relaxamento. Ele está começando a desacelerar toda essa atividade de atenção, de percepção, de acuidade. Então você começa a relaxar, você começa a desligar um pouco o cérebro das atividades que requerem muita atenção e você vai para as atividades que vai levar ao relaxamento, à visualização, aos processos de meditação e ao aumento da consciência interna. É aí que você começa, num nível, encontrar arquétipos internos de tratar e de fazer todo um tratamento de cura, né? Então ele vai... É o estado relaxado, visualizações de imagens sensoriais de devaneio. Então é a fluidez da energia criativa, o desaparecimento da ansiedade. Por isso que a gente fala nas nossas lives, nos outros trabalhos, nas outras lives que a gente gravou sobre o Relax Quantum e Fibonacci Expansion, que o Relax Quantum ele vai trabalhar aspectos da ansiedade, da insônia, do estresse e da depressão. São esses 4 pilares que o RD hoje, que está sendo adaptado, o Relax Quantum está sendo adaptado para o RD 1311, vai trabalhar. Então, estados de ansiedade, insônia, estresse, depressão. Porque ele vai fazendo ele vai conduzindo, né, o paciente, a pessoa, para esse estado natural, né? E aí vai começar a trabalhar. Ele é indicado para tratamento do estresse, solução serena dos problemas, memorização, imaginação, pensamento abstrato e a criatividade. Tá? Então, aí depois ele vai... Esses são os primeiros 10 minutos da programação do RD 13.1 Hz. Tá? E depois que ele sair de ondas alfa, ele vai para ondas teta. Então, aí ele vai entrar mais 10 minutos, ele vai ficar dentro de ondas teta. E aqui, ondas teta é maravilhoso, porque as ondas teta, elas vão fazer todo o trabalho de ressignificação. Ela vai fazer todo um trabalho de meditação profunda, de intuição, criatividade, de aumento da memória, de você trabalhar, por exemplo, traumas, ressignificar traumas, reprogramar o subconsciente, porque você já sai do estado... Primeiro você estava em beta, depois você entrou em alfa. Quando você começa a entrar em teta, você começa a entrar num processo onde que você consegue fazer a reprogramação do seu subconsciente. Aí que entra depois, dentro dos protocolos, né, Marcelo, da Dodecathlon, toda uma outra série de tecnologias, inclusive a tecnologia sonora, porque vão estar sendo emanadas frequências sonoras, pode ser trabalhado com programação neurolinguística, que são PNLs, então, para você ressignificar processos traumáticos. Então, você percebe como que as frequências aliadas à cura e com um direcionamento e um foco, ela pode de fato trazer muito crescimento, muito processos de cura para as pessoas. Né? E depois, então, as ondas teta ela vai estar de 7 Hz a 4 Hz. Lembra? Começamos em 13 Hz, já passamos para 8 Hz em 10 minutos, e agora ele vai ficar mais 10 minutos em 5 Hz. Porque a programação dos RDs, dos ressonadores, elas seguem também uma outra informação importante, que elas seguem a sequência de Fibonacci.
Porque todo o trabalho do Instituto ele está em cima, ele está embasado em cima desses estudos da neurociência, da geometria sagrada, dos batimentos binaurais. Tudo isso que a gente está falando para vocês, dessas ondas, delta, teta, alfa, beta e gama, ela já faz parte da formação de terapeutas vibracionais aqui no Instituto, do módulo, se eu não me engano, é o módulo 4, que é o módulo que é o Frequências Fibonacci. Então, esses assuntos todos eles são abordados para os terapeutas na formação de terapeutas vibracionais. Então a gente só está trazendo para vocês aqui, para vocês entenderem que não é uma coisa que a gente inventou ontem isso. Isso é um trabalho já de 15 anos que o Instituto vem fazendo, eu e o Marcelo, desenvolvendo cursos, palestras, equipamentos, pesquisas, né, estudando sobre frequências, sobre a geometria sagrada, os números sagrados, as frequências realmente que harmonizam o mundo e o universo atômico. Isso é muito importante, porque toda a estrutura material, toda a estrutura desse universo manifestado no plano atômico, o que rege eles são frequências, vibrações, é a física, são os números. Né? Por trás da matemática tem a física, por trás da física tem a biologia, por trás da biologia tem tudo que está sendo manifestado, a química, depois da química vem a biologia. Então você percebe que tudo isso são frequências que a gente vai trabalhando, vai estudando para poder trazer equipamentos que possam trazer a cura para as pessoas. Depois que ele passa de ondas teta, aí ele vai finalmente chegar no objetivo dele, que é esse ressonador, o RD 1311, que ele vai chegar em 1 Hz, 3 Hz, depois 2 Hz, depois 1 Hz. 3, 2, 1. Essas três sequências, todas elas fazem partes do espectro que está vibrando em ondas delta. E aí a ondas delta, aí que vai acontecer os trabalhos mais profundos, que vai trabalhar com a consciência expandida, vai fazer a recuperação, a regeneração celular, a intuição, vai trabalhar a sintonia empática, o discernimento instintivo, e ele vai mais profundo. Algumas frequências na faixa delta, elas vão começar a liberar o hormônio do crescimento humano, que é o HGH. Então, a gente sai de um processo de atenção plena, de ondas beta, passamos por ondas alfa, descemos para ondas teta, e a gente estaciona o ressonador nas próximas 5 horas em ondas delta, que vai fazer todo esse trabalho de relaxamento. E quando você começa a fazer esse trabalho de relaxamento, o estresse, a ansiedade, a depressão, a insônia, isso tudo vai sendo dissolvido, porque você vai entrando num processo de relaxamento mesmo, de um relaxamento muito grande. E essa vai ser a primeira vez que a gente vai fazer, né, Marcelo? Toda essa programação do RD 13.1, né, dentro de uma estrutura dodecaédrica, que é a dodecatron, e que vai pulsar, né? Então ela vai emanar a frequência, não só ali para aquele ambiente onde você estiver, mas para a casa toda, no nível físico, no nível mental, emocional, no nível sutil. E no nível sutil, o nível espiritual. Porque isso vai impactar, eu já falei para vocês, né? Desde que eu montei a Dodecatron aqui, eu senti uma diferença muito grande, e eu falo que ela arrasa quarteirão, que eu falo, né? Ela impacta o quarteirão inteiro. Então é uma energia muito poderosa, muito sutil. Sutil e poderosa, né? E, enfim, isso tudo que a gente está trazendo para vocês hoje, essas tecnologias todas, elas já existem em civilizações que romperam com o controle de elites, né? Por que acontece? Isso aqui não é nada de novo. Isso que nós estamos falando, trazendo, não é nada de novo. Isso tão somente é um embrião do que essas tecnologias se tornarão no futuro. Então, assim, tudo é baseado em frequência e vibração. Todo o sistema biológico, bioquímico, biofotônico do ser humano, ele é regido por frequências, por ressonância, por vibração. Quando você acha certas frequências, você põe em harmonia ou desarmonia um
ecossistema que pode ser biológico, que pode ser um ecossistema natural físico. Veja aí o HAARP fazendo uma série de terremotos pelo mundo, veja aí uma série de coisas que antigamente era teoria de conspiração, a gente sabe que não é, né? E veja só o quanto nos esconderam da possibilidade de poder curar você através de uma tecnologia maior. Então, o que acontece? Enquanto as civilizações estão presas dentro de elites bancárias, internacionais, que segregaram de você o conhecimento, a capacidade de ser livre de verdade, que segregaram de você tudo, tudo. Se não são pessoas que vêm quebrando esse gelo, que vêm abrindo como um navio quebra-gelo, e é uma luta que está sendo travada há mais de 100 anos para liberar essa humanidade. É isso mesmo. Isso é uma luta de mais de 100 anos, tirando o poder da mão dos banqueiros que já caíram. Mais de 100 anos, tirando a mão de Rothschild, tirando a mão de Rockefeller. Mais de 100 anos a gente lutando, desde o afundamento do Titanic até hoje, essa humanidade foi massacrada, foi destruída, ela foi envenenada pela indústria de fármaco. E quando expoentes maravilhosos como Nikola Tesla, Raimundo Reif, Rhoda Clark e muitos outros pesquisadores vieram com as frequências da cura, o que faz a voz dissidente do sistema? Abafa, destrói o laboratório, põe fogo em tudo, difama, joga a opinião pública contra, manipula os fatos, assassina a reputação do cientista. Agora com a IA tá fácil você fazer como se fala, um fake news, ainda mais das pessoas que se expõem mais com o rosto, você vai acreditar que é a pessoa, quando é manipulação. Nós estamos em guerra de sexta geração. Então eu tenho que falar isso, Márcio, porque isso engloba tudo, engloba a espiritualidade, o despertar da humanidade, as novas tecnologias, reingresso e o reinado de 1000 anos do Cristo, que não vem em carne nem em nave espacial, ele vai reinar dentro do teu coração, dentro da tua mente. Nós deveremos construir, a partir de hoje, uma consciência coletiva crística, sabendo dos erros daqueles que nos aprisionaram no passado. Essas tecnologias são tão somente um embrião. O que está para ser liberado para a gente é muito maior do que isso, mas a gente vai trabalhar e vai lutar até conseguir ter acesso a isso tudo. Então, o que eu estou dizendo? Uma tecnologia como essa, de frequências de vibração, de frequências ressonantes, que vai colocar em harmonia todo o seu sistema biológico, biofísico, emocional e, por consequência, todo o ecossistema, ele é uma das tecnologias que está disponível. Imagina o quanto que vai vir agora. Então, lembra que eu falo para vocês o que é uma complexidade? É um caminhão de simplicidades. Só que para você entender uma complexidade, você tem que debruçar e estudar. Então você vai lá, estuda, aqui tem uma pecinha que serve para uma coisa, aqui tem outra pecinha que serve para outra coisa, outra pecinha que serve para outra coisa. Quando você junta tudo isso, né, estudando a bioquímica, estudando a biofotônica, indo junto com uma equipe, uma liga médica, vai com uma liga médica, vai com uma liga de engenheiros, vai com uma liga de multimentes trabalhando para o despertar, trabalhando, e a gente faz tudo, a gente constrói portal dimensional, a gente constrói nave espacial, e não precisa estar apartado do Cristo, não precisa estar apartado da unidade divina. Viver em conforto, viver em harmonia, também é a promessa da abundância na sua vida. Então, o que eu falo, que hoje eu estou assim, um pouco mais empolgado, porque chega da gente ser tratados como gado, como foi sempre feito, só como sempre trataram a humanidade. Então chegou a hora de você despertar, chegou a hora de você ajudar as pessoas que estão botando a cara a tapa, sendo ponta de lança, e parar de criticar as pessoas, e para falar, isso aí vai morrer. Igual como a gente colocou, esse é mais um que daqui a pouco morre e dá o sumiço neles. É isso que as pessoas colocam no vídeo, é isso que as pessoas falam nos comentários. Em vez de elas
apoiarem, botarem para cima, se movimentarem, ajudar a trazer recurso para o Instituto, o que elas fazem? Elas ficam lá na cadeira dela, só criticando, não faz nada, não constrói nada no mundo e só critica. Esses são os parasitas mentais, né, Só que quando Marcelo? estiver pronto, vai correr aqui para poder usar o sistema, para poder rejuvenescer, para poder curar isso, curar aquilo. Então, assim, por isso que assim, o planeta ele tá sendo liberado de uma série de consciências que eu falo parasitas, consciências parasitas que só criticam e não se lançam a ação e não trabalham, está sendo limpo de uma série de seres que, infelizmente, ou felizmente para quem fica, não vão ficar para viver a Era de Ouro. Porque a Era de Ouro é de pessoas despertas, tementes a Deus, com Cristo no coração, trabalhando em prol da humanidade, dos animais, em conjunto, em harmonia e humildade, e, sobretudo, conscientes de quem está no governo. Quem é que está no governo? Nunca mais você deu o seu poder para uma pessoa que não reflete os princípios reais do altruísmo, do amor incondicional, do amor ao próximo. Porque um político ele tem que ser ilibado, um político ele tem que ser como se fosse um sacerdote. Um político não pode ser um traíra, um político não pode ser um qualquer coisa. O político ele tem que estar com o coração na mão, porque ele trabalha para o povo. E Ele o é um povo. servidor, né? Ele é um servidor maior dos direitos do povo, né? E que infelizmente, a gente está vivendo uma época em que a nossa política ela está caída, né? Exatamente. Né? Então, assim, se deixar, a gente entra nesses assuntos, Marcelo, e a gente acaba não falando do mais importante, Mas eu estou que é o dizendo que a das gente queria tecnologias. trazer, que a gente queria trazer hoje nessa live. Eu sei que é o desabafo, eu achei que o teu desabafo é o meu desabafo, eu sei que é o desabafo de muitos outros, né? Então, assim, só que a gente está entrando num movimento agora em que as pessoas estão despertando cada vez mais rápido. Tá? Da mesma forma que eu e o Marcelo estamos na frente do Instituto Frequências de Cura, na frente da escola de despertar da consciência, na frente da formação de terapeutas vibracional e das medicinas vibracionais, você pode ter certeza que tem muitos outros que também estão nas frentes da política, que também estão nas frentes da infantaria, que é do exército, sabe? Trabalhando em prol da libertação e da liberação dessa humanidade. Então, cada um está na sua frente. Quando nós optamos em vir para cá, cada um assumiu uma frente, um posto de trabalho. O nosso posto de trabalho, o meio do Marcelo, era esse. Né? A gente vem de uma linhagem também militar, que a gente fala, espiritual, só que quando a gente entrou para cá, a gente potencializou toda a estrutura que o nosso ser pediu que a gente aportasse, que é a comunicação interdimensional, a ancoragem das novas tecnologias, né? Não só basta você ancorar tecnologia sem desenvolver uma escola, ensinando, despertando a consciência, fazendo o trabalho de autoinvestigação, de autoobservação, que é o que nós exaustivamente a gente vem fazendo ao longo desses 15 anos, né? Preparando os poucos que chegam até a gente, né? Porque os algoritmos eles conseguem mandrakear os números e a gente fica meio que escondido da grande massa, porque a informação que a gente traz é uma informação disruptiva, ela vai fazer você pensar diferente, ela vai fazer você sair da caixinha, ela vai fazer você perceber que o mundo não é como te mostraram ou te contaram. A história, os livros de histórias foram todos escritos para poder trazer os interesses daqueles que comandavam na época. Mas isso tudo está caindo. Então, na medida que a gente vai educando, que a gente vai falando, que a gente vai formando terapeutas com a mesa MAC, com os dispositivos, a gente vai ajudando nesse processo de reconectar, ajudando nesse processo de despertar, porque o Cristo não tem religião. O Cristo está em todas as frentes, está em todas as dimensões. Quando você entra na energia da egrégora crística, é essa ponte de comunicação e conexão em que o amor é a lei, né? Onde que como o Marcelo colocou, a boa conduta, a família, a honestidade, a verdade, dizer a verdade, né? Porque se a gente olhar para esse mundo, as mentiras que são contadas para que a gente fique
vivendo na nossa ignorância são tão grandes, e isso tudo vai acabar. Isso tudo está acabando já. E conforme você vai levantando o seu grau de frequência vibratória, é por isso que esses dispositivos vieram, para que você possa fazer um trabalho sobre si, para levantar o grau de frequência vibratória e ter o estado mental, emocional, ele sair desse padrão que ressoa no medo, que ressoa na escassez, que ressoa nas doenças. Então, esse é o nosso trabalho. É trazer a cura mental, a cura emocional, a cura física e a cura espiritual. Porque a gente, crescendo juntos, a gente cria uma nova egrégora de frequência vibratória que esses irmãos maiores conseguem começar a fazer a comunicação. Quantas vezes eu e o Marcelo tivemos desdobramentos, contatos com seres extraterrestres que dizem que as pessoas dizem que eram extraterrestres, pleiadianos, arcturianos, enfim. Quantas vezes a gente teve contatos, num desses contatos, eles me diziam, a gente não consegue, a gente quer descer, a gente quer fazer a interação com a humanidade, mas ela está muito adormecida, ela está muito embrutecida, a frequência é demasiadamente baixa, a frequência é tão baixa que se a gente conviver com vocês durante 6 meses, a gente morre. A gente não suporta a frequência densa que vocês vivem. Então, por isso que as sementes estelares que mergulharam na Matrix vieram com esse objetivo. Foram exaustivamente treinadas. Foram treinadas exaustivamente para passar por todo tipo de pressão. Pressão financeira, pressão psicológica, pressão de saúde, pressão de tudo que você pode imaginar para poder conseguir, e mesmo ainda sob pressão, não perder o amor, não perder o foco, não perder a dignidade, não perder a inspiração, porque muitas vezes nos falta inspiração, e quando você está mergulhado em universos de frequências mais densas, onde está a ira, o ódio, o rancor, a inveja, o poder, a posse, isso destrói qualquer ser humano. Então, você imagina quantos estão nessa frente de trabalho, passando processos difíceis, mas mantendo a frequência equilibrada, mantendo a não identificação, mantendo o amor incondicional. Esse é o trabalho do Instituto. E agora nessa live, a gente veio com a intenção de mostrar um pouquinho desses equipamentos para vocês entenderem, para vocês participarem dessa criação, vibrarem com a gente, acreditarem conosco nessa cocriação. Porque isso não é do Márcio, não é do Marcelo. Nós estamos com 50 anos, fizemos 50 anos esse ano que passou. E assim, quanto tempo mais nos resta aqui? 20, 25? E passa tão rápido isso. Então, todo o trabalho que a gente vem desenvolvendo no Instituto é para a humanidade. É para as causas humanitárias. Hoje, a gente precisa vender esses dispositivos para poder, porque o sistema ainda é o sistema financeiro. Em breve, a gente também sabe, pelas informações, que esse sistema também vai cair. Mas enquanto não cai, a gente precisa trabalhar com as ferramentas que nós temos para dentro do sistema você criar uma estrutura que transcende, que torne o sistema atual, ele se torne obsoleto. O sistema financeiro tem que se tornar obsoleto. Né? O sistema de saúde, como é hoje, tem que se tornar obsoleto com as novas tecnologias. E você só consegue fazer isso de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque eles de fora, eles já têm tudo isso lá. Nas dimensões superiores, esses irmãos, como eu falei, arcturianos, pleiadianos, que estão em outras frequências vibratórias, eles já têm tudo isso. Mas a mudança tem que ser aqui de dentro, não de fora. Então, por isso que muitos mergulharam aqui para fazer esse trabalho, que muitas vezes é exaustivo. E quantos não tombaram? E quantos não caíram? E quantos não sofreram? Né? Os próprios cientistas que o Marcelo falou, né? Os boicotes que o próprio Nikola Tesla levou na vida dele toda. Né? Ele passou não sei quantos anos vivendo, escavando, fazendo buracos, trabalhando como operário, porque ele não aceitava o sistema como era, como estava sendo regido na época de Thomas Edison, da GE, de vender a energia. Ele queria distribuir tudo gratuitamente. Que por também isso que eu falo assim. E também é o nosso intuito, é fazer gratuito, mas por enquanto a gente tem que se adaptar ao sistema. A diferença do que explora a humanidade para o visionário. O Tesla era um visionário.
pegam carona no nome dele para tudo. É verdade. O Thomas Edison foi um traíra. Teve o poder na mão de poder, e aí, Exato. como contaram, como quem domina, quem emplaca a narrativa predominante, cria os mitos, criaram mitos. Thomas Edison é um mito, o inventor da luz. Muito antes dele já tinha inventado a luz. Vai estudar Tartária, vai estudar o que aqueles caras da Tartária É isso fizeram. aí. Então, E esconderam também toda a história da Tartária antiga, né? então Destruíram assim, toda a civilização tártara. então, o visionário ele não trabalha pelo reconhecimento dele e nem do quanto ele vai ganhar, mas pelo ideal de uma humanidade livre que possa alcançar o ápice do seu potencial, seja físico. O físico, não é viver 100, não é viver 50, 80 anos, não. É viver 1000 anos, Muito mais, 2000 Marcelo. anos, 10.000 anos, se você tiver um ideal para isso. Porque viver 10.000 anos sem para fazer nada, pô, então melhor não viver 10.000 anos. Você tem que viver 10.000 anos, tem um propósito. Se você tiver um propósito de melhoria constante naqueles que você ajuda, a humanidade que você ajuda a instruir, maravilha. Se a sua função é sustentar uma energia superior, como o Babaji, como grandes outros avatares que até hoje estão em corpos de carne, querendo você não, corpos em catalepsia, porque fica uma parte só viva ali pulsando e a contraparte espiritual está trabalhando nas dimensões superiores, mas o corpo está vivo ali, a hora que ele quiser voltar e reassumir a Ele reativa o corpo, exatamente. Quantos corpos aí, os órgãos de inteligência não acharam aí em catalepsia? Isso aí não vem a público. Isso não vai vir a público agora. Então, assim, quem tem o ideal, quem é um visionário, trabalha pelo ideal. Eu falo para o Márcio, nós nos consideramos visionários. Por quê? Porque a gente não se vendeu ao sistema. Eu poderia estar muito bem hoje, se eu não tivesse esse ideal, eu falo, essa coisa que pica a gente, eu poderia ter galgado grandes pontos em grandes empresas, mas para quê? Para quê? Para acumular riqueza? Precisa ter um barco, precisa ter um helicóptero, como eu vejo um monte de babaca aí na internet. Para quê? Para que você precisa de tanta coisa se você pode? Tudo bem, é um desejo pessoal, isso é muito pessoal, tá certo, o Márcio ele vai me criticar, mas o que é o mais importante, olhar as preciosidades, aquilo que é importante você poder injetar capital, porque isso vai acabar, pessoal. O capital, do jeito que é concentrado na mão de pessoas, vai acabar, isso vai ser distribuído. Escuta o que eu estou falando para vocês. Isso vai ser redistribuído para pessoas que têm potencial. E o próprio sistema inteligente, que por trás dele vai ter uma inteligência artificial, vai saber aquele que tem potencial para poder levar um projeto acima. E quanto mais você faz, mais recurso te libera. São os humanitários, né? Os humanitários. Quanto Os mais você visionários faz em humanitários. prol do desenvolvimento humano, mais recursos te liberam. Quanto menos você faz, não é que você vai ficar sem nada. Você vai ter lá, não vai te faltar nada, comida, seu carro, suas coisas, suas viagens, tal. Mas você precisa de mais do que, sei lá, 10 milhões de reais por ano. Você precisa mais do que isso para viver. Meu pai me dizia uma coisa assim, meu pai faliu quando a gente era mais jovem, ele tinha uma indústria de eletrônica, depois que ele faliu, ele chegou à conclusão de que o ser humano precisa de muito pouco para sobreviver. E foi a grande lição que ele passou para a gente, de que ele era um homem que trabalhava por ideal também. Trabalhava por ideal, tanto é que ele falava assim, prefiro preservar minha família e perder os bens do que perder minha família. Tanto é que ele perdeu Pelos todos bens ou pelo dinheiro, né? perdeu todos os bens, mas a família ficou unida. Quem conhece a gente mais intimamente sabe quanto nós, irmãos, somos unidos. Então, o que é importante é o trabalho e a energia e por que você faz o que você faz. É o que eu sempre falo. Para que você faz o que você faz? Você faz o que você faz para chegar no final da sua vida e morrer cheio de dinheiro enquanto tem criança morrendo de fome? Andando descalço, você faz o que você faz para ver um futuro dos seus filhos e dos seus netos, e dos filhos dos seus filhos, dos netos dos seus netos, ou do seu amigo, ou do seu vizinho, com uma sociedade melhor. É para isso que eu trabalho. É para isso que o Márcio trabalha.
Então, agora, vem empresário querer dar dinheiro e saber quanto que eu vou ganhar, não é aqui, vai bater em outra porta. Tem uma fábrica de sabão sendo feita ali. Tem outra fábrica ali que é ali que você tem que bater na porta. Aqui se você quer ajudar, você entra como visionário, você entra como uma pessoa que está ajudando a mudar a realidade do mundo. Não esperando lucro. Porque as Bom, pessoas, elas pensam nisso, só pensam, mas isso tudo vai ser, como se fala, vai ser reconfigurado. Bom, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Aqui nós temos o Tetra Quantum, que é o Tetra Quantum, não, que é os RDs, tá. Você consegue puxar um pouquinho mais para cima ou abaixar um pouquinho mais a sua câmera, Marcelo? Aí, agora ficou legal. Então, o que esse aparelhinho vai fazer? Isso daqui, esse fiozinho azul que está sendo aqui é a antena dele. Essa antena, ela vai ser conectada aqui nessa base. Essa aqui é a base do Tetra Quantum. Esse aqui é o modelo que eu imprimi só uma parte, porque eu A tenho que base do acertar, RD. do RD, porque eu tenho que acertar as medidas, as peças que encaixam. Então, assim. E outra coisa, é muita tentativa, erro para chegar no acerto. O que é importante falar aqui para vocês é para vocês entenderem da complexidade que é fazer isso. Né? Então, Então, isso assim, é, desenvolver um projeto desse do zero, você erra muito, você perde muito, você gasta muito. Então, gasta tanto desgaste emocional, desgaste mental e desgaste financeiro, porque você está lá errando, acertando, e enfim, para ajustar. então isso daqui, ele é uma peça, o material não vai ser esse, vai ser um material translúcido que a gente vai fazer, né? Ou branco ou translúcido. Ele vai ser fixado nos vértices da dodecátron por ímãs por aqui. No próprio ímã vai passar a frequência que vai distribuir para toda a estrutura do polígono, né, que é o dodecaedro. Aqui dentro vai esse dispositivo eletrônico. Esse dispositivo eletrônico ele tem a placa-mãe dele, que é a placa que gera as frequências dentro dessas programações que o Márcio colocou. Nós temos um CI aqui, tem uma técnica, as frequências todas estão dentro desse CI. Né? A gente tem a placa de LED, a placa de controle da bateria, a placa para baixar a energia, porque todo o sistema é 12 volts, a gente baixa para 5 para poder ligar o LED. É muito simples o sistema, mas é um sistema muito poderoso. Então, ele vai com um sensorzinho, um VUzinho para você poder fazer o check-in aqui da bateria, para você checar quando está carregada ou quando está descarregada. E a gente está integrando nele o appzinho do LED, que eu vou ligar aqui para vocês. Espera só um minuto. Isso os dispositivos antigos, que era o Relax Quantum e o Fibonacci Expansion, não tinham. Então agora ele está saindo com o dispositivo já dos da sintonia da cor e também ficando livre da tomada. Né? Nós vamos mandar ele de fábrica, ele vai sair de fábrica com, a gente está elegendo a cor que ele vá para você. Depois você pode mudar essa cor, tá? Se você não instalar o software, ele vai chegar na sua casa pulsando numa cor. E a cor que nós escolhemos é o azul pulsante, é o aquamarine, que ele fica pulsando em aquamarine. Que eu acho cor linda. O aquamarine eu acho uma das coisas mais bonitas que tem, assim. Então você vai baixar, esse aqui é um software que você baixa na internet, mas a gente vai mandar no pendrive para você esse software, você vai instalar ele no seu celular, tem a versão para iPhone e tem a versão para Android. Aqui está no Android. Então você liga, carrega ele, conecta ele aqui via Bluetooth, ele vai funcionar via Bluetooth, e você liga ele aqui, ó. Ele já acende, certo? Aí aqui dentro você pode escolher várias cores. Aí dentro do software você pode brincar e deixar, por exemplo, se ele é o branco, o amarelo, o rosa. O que é importante falar, Marcelo, sobre isso é que hoje os RDs eles saem com a programação para você escolher as cores. No futuro, a gente vai fazer um trabalho também de sintonização da frequência luminosa. Porque existem frequências, dependendo do comprimento de cor da frequência, também você vai trabalhar a cura. Por exemplo, o vermelho
infravermelho, vermelho para cicatrização, algumas faixas do azul para anti-inflamatório, entendeu? Vamos lá, Cicatrização. vai ter uma das tecnologias que a gente vai embarcar na do Decathlon, vai ser a tecnologia de luz. Uma coisa é a luz do dele como decorativo. Então hoje ele vai com uma cor decorativa. No futuro nós vamos ter os drives de luz certinho para cada. Vai ser um módulo à parte que você coloca e acrescenta e acopla na sua do Decathlon. Agora, o RD, ele vai com essa luz porque ele é um charme. Eu falo assim, é uma coisa que você pode também conciliar com as suas meditações, conciliar com o que você... O propósito que você estiver fazendo, às vezes você quer uma coisa mais relaxante, você põe lá e diminui a intensidade, ó, ele tem Não, e intensidade. também pode trabalhar com as 7 cores dos 7 chakras, por exemplo, também, entendeu? Você pode deixar fraquinho, você pode deixar mais forte a luz. Então você está meditando na sua sala lá, você criou lá um centro de meditação, está com a Decathlon no centro, e está com o tetraedro plugado lá, pulsando. A pessoa entra lá e fala, meu, o que é isso? Aí você vai explicar, isso daqui é um aparelho que emite ondas eletromagnéticas para relaxamento, ele funciona assim, assim, assim. E isso tudo traz um apelo muito grande para quem tem isso dentro da sua clínica ou dentro da sua própria casa. Então, às vezes, tem gente que vai querer ter isso só para ter um momento de descompressão na sua vida, que é o que eu faço aqui. Tem 2 abordagens do Decathlon. As empresas podem colocar em centros de descompressão para os funcionários poderem... Exatamente. Como se fala, relaxarem no período do almoço. Vamos levar isso para as pessoas, poxa, né? Então, por exemplo, deixa eu mostrar aqui um pouco, Márcio, só um minuto. Aqui você tem outros presets que você pode usar. Depois o softwarezinho tem várias funções lumínicas que você pode colocar a cor que você quiser nele. Eu gosto muito dessa aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa cor que ela vai sair de fábrica. Né? Então e a gente pode escolher a velocidade. Eu vou botar aqui em 72. Então, quando você tirar da caixa, plugar ele na tua Decathlon e colocar o ON, imagina essa forma aqui, toda translúcida, pulsando nesse azul. É a coisa mais linda. Essa é a coisa mais linda que você vai ter. Entende? Então, eu acho que isso que eu falo assim, isso é trabalhar com o ideal, com prazer, com paixão, com amor, fazer as coisas. Você fala assim, putz, o que eu vi, o que eles me mostraram, eu estou conseguindo fazer, eu estou conseguindo, junto com as pesquisas, com as pessoas, estou conseguindo fazer. Você pode ajudar, você pode fazer parte dessa história. Entendeu? Então é isso que a gente está hoje tentando passar para vocês. Não percam a fé, não percam a esperança no mundo. Nós somos aqueles por quem nós esperávamos. A gente vai mudar o mundo, somos nós, é a nossa geração que vem para mudar o mundo. Entende? O Cristo já falou, tudo que eu fiz, você o fará melhor do que eu fiz. Confia na promessa. Tudo bem, tá difícil agora porque tem muito parasita que está sendo limpo. Tem muito parasita que vai ter que ser sanguessugas que estão sendo arrancados do sistema. Sistema financeiro, sistema de saúde, sistema tudo, pedagógico, político. Sistema religioso, sistema político. Tem que ter um monte de parasita que está sendo arrancado. Por quê? Porque está sufocando a tua alma. E o mais importante é que não adianta, não basta só tirar esses parasitas, tem que ir na causa, que são as dimensões infernais que estão abertas, e que aí as equipes espirituais, que aí a gente fala já muito nessa formação de terapeutas MAC, que são os 4 acampamentos, Micael, Gabriel, Rafael, Uriel, o ofício do Cristo, a Sagrada Ordem de Melquisedeque, blindando, fechando essas dimensões infernais para que esses demônios, esses antigos demônios que vinham fazendo e praticando todas essas aberrações na humanidade, eles serão fechados e levados para julgamento e a Terra vai entrar num processo de ascensão. Então, para vocês entenderem que não é só o problema político, geopolítico, não é só o problema da saúde aqui nesse plano, das finanças, é quem articula isso por trás. É quem articula isso pelos bastidores dimensionais, pelos bastidores espirituais. São consciências que não estão no corpo, na forma humana. Então, e como que você combate essas entidades? Como Cristo dizia, com jejum e oração.
E o que é jejuar e orar? É entrar nessa peleja, nessa luta espiritual, elevando a frequência, despertando as consciências. Porque o mal só entra na sua vida se você permite ele entrar. Porque se a sua consciência estiver desperta, nenhum mal entra na sua tenda. Se você estiver ancorado nessas egrégoras crísticas, nessas egrégoras desses mestres que estão fora desses universos mais densos, infernais, nada pode tocar na sua família, na sua egrégora. Então a luta para poder fazer isso, ela vem em várias faces, em várias camadas. Então, para que a gente consiga, se a gente está conseguindo despertar a humanidade para a política, para as tecnologias, para as finanças, para as medicinas, é porque tem uma outra infantaria por trás desarticulando o sistema piramidal. Piramidal que vinha de egrégoras dimensionais caídas, né, e que veio comandando os reis, né, a política, depois as empresas, depois a cultura, a arte, as músicas, o entretenimento, para depois chegar ao povo. Então, se a gente quebra essa cadeia e todos começam a despertar a consciência, o coração se abre. Quando o coração se abre, a conexão é feita com o seu ser interno, que está além da dualidade. Estando além da dualidade, a gente consegue fluir muito mais rapidamente com esse processo da ascensão e do resgate da consciência planetária. Lembrando que, inclusive falando, endossando essa fala aí que o Márcio trouxe, a gente tem lá em Paulo de Tarso que ele dizia que a luta não era contra a carne, mas sim contra as potestades e principados celestes. Isso aí. O que é celeste? Celeste é porque está lá no céu? Será que não está nas naves espacial? Será que não está em dimensões que não estou dizendo... Celeste não necessariamente é espiritual, entende? Nem todos os estelares, nem todos os extraterrestres são bons, tá? Então vocês têm que estar muito atentos a isso também. A nossa luta da libertação do nosso povo, e o nosso povo são todas as etnias da Terra, é contra potestades e principados celestes. Espirituais. Então, essa foi a luta do Cristo, porque que antes de entrar com tecnologia, a gente tem que entrar com o trabalho da mesa MAC. Porque se a gente não criar uma egrégora para poder nos proteger na força, a gente não vai para frente. Não aguenta. Eu falo assim, é matar no ninho. Já ouviu a expressão matou no ninho? É isso. Deixa um dragão crescer e se empoderar e sair um dragão branco. Deixa um leão virar um leão. Enquanto ele é um gatinho, você vai lá, pisa e mata ele. A hora que ele virar um leão, ele te engole. E é esse medo que os arcontes têm. É disso que os arcontes temem. É disso que os principados e potestades caídas temem. Porque você é o Cristo em ação. E quando você despertar e se empoderar do que você é, acabou o jogo para eles. Acabou o jogo para eles. Entendeu? É isso que a gente está tentando trazer para vocês. Bom, então a gente precisa primeiro criar uma base, né, uma estrutura vibracional, uma egrégora, para que a gente se blinde e aí a gente vai indo e ninguém mais segura. Bom, então o importante para falar desses dispositivos é assim, que eles estão em andamento. A gente falou um pouquinho, eu falei um pouquinho do RD 13.1, que vai fazer baixar as frequências vibratórias de ondas betas para ondas delta, para trazer relaxamento, trabalhar a ansiedade, o estresse, a depressão. E depois a gente vai ter um segundo ressonador, um segundo RD, que ele vai subir de ondas beta para ondas gama, numa programação automática também de 6 horas. Então ele vai sair de 21 Hz, que é ondas que está dentro do universo, do range das frequências beta, e vai subir até 233 Hz, seguindo a sequência de Fibonacci. Por que a gente usa sempre a sequência de Fibonacci? Porque o padrão da sequência de Fibonacci é o padrão que está estruturando toda a natureza. Tudo que você vê no externo, inclusive o seu código genético, as sementes de um girassol, como sai lá o núcleo das folhas da bananeira em espiral, pode pegar qualquer plantinha, sai um brotinho que é enroladinho.
Esse universo ele foi assentado, ele foi sentado, ele foi construído em cima dessa sequência matemática chamada sequência de Fibonacci. Né? Então, nós falamos também sobre Fibonacci na formação frequências Fibonacci. Quem foi Leonardo Fibonacci, que leva o nome de sequência de Fibonacci, por esse ilustre italiano que sempre nos acompanha, né, espiritualmente falando, ele sempre está conosco. Nós já tivemos a comprovação que esse grande professor e mestre, Leonardo Fibonacci, ele acompanha os nossos trabalhos, ele nos instrui, ele nos inspira, né, assim como o próprio Tesla e muitos outros cientistas, né, para dar força, para dar para a gente esse ânimo de continuar. Então, toda a estrutura da sequência de Fibonacci, ela está estruturando todo o universo, dos átomos, né, do nosso código genético. Né? Tudo que está se manifestando na Terra tridimensional está obedecendo essa sequência. Então, por isso que a gente se utiliza da sequência de Fibonacci como um trampolim com as frequências eletromagnéticas, fazendo esse protocolo de tratamento, que pode ser um protocolo de 1 hora, mais rápido, ou um protocolo completo de 6 horas. Isso depois a gente vai explicar quando finalizar todos esses projetos, enfim. Então, o que a gente queria trazer para vocês hoje nessa live era isso, era mostrar um pouco da construção desses equipamentos, né? Só para vocês terem ideia como é uma coisa que exige muita dedicação. Para você desenhar uma única peça na impressora 3D, são 16 horas de impressão. Às vezes são 12 horas de impressão, às vezes são 10 horas. E às vezes nós temos que imprimir 20 peças. Então, para você perceber a demanda que é fazer um trabalho desse. Claro, que a hora que, se no futuro isso não sair do... Porque isso é artesanal. A pessoa que hoje adquire uma da Decathlon tem a nossa mão, o nosso suor ali. No futuro, a gente vai mandar fazer uma peça, vai ser injetável, ou vai ser usinado numa peça de metal inteira, por exemplo, esse material aqui. Enfim, hoje é um trabalho praticamente artesanal que a gente faz, mas com muita qualidade. Se vocês forem ver, ó, é um trabalho majestoso, assim, o cuidado que a gente tem de desenhar, de fazer as coisas, sabe? Então, hoje quem adquire como uma obra de arte. Amanhã, se isso escalonar de forma positiva com as novas lideranças internacionais que estão se erguendo, e eu faço apelo a você, se você faz parte dessa ordem, se você faz parte da construção da nova terra, se você tem acesso a esse patamar, a esses recursos, vem somar força com a gente. Vem ajudar o Instituto a distribuir isso de forma gratuita para todo mundo. A ideia do Instituto é iniciar com esses dispositivos, embarcar essas tecnologias que a gente falou, trazendo de novo, todos esses estudos, que vai ser a gente já disse, né, na nossa primeira live da Dodecatron, que a Dodecatron é o primeiro equipamento embrião das camas médicas. A gente tem projetos de camas médicas, mas a Dodecatron, ela entra primeiro nesse universo mais holístico, mais espiritual, mais com o embasamento desses cientistas, Tesla, Lakovsky, Huda Clark, o Raimundo Reif, que tiveram muitos protocolos. Esses protocolos estarão disponíveis dentro do Instituto, e a ideia é iniciar com as primeiras clínicas vibracionais. Dessas clínicas, a ideia é projetar as clínicas como os primeiros hospitais vibracionais. Para quem está chegando agora, talvez não saiba e não conheça o trabalho do Instituto. Nós já estamos hoje trabalhando com a formação de terapeutas já em 9 países. Nós já formamos mais de 120 terapeutas. E em todos esses países, em todos esses locais que nós fomos, nós deixamos ancorada uma semente. Seja na Irlanda, seja na Inglaterra, seja lá no Japão, que temos terapeutas formados no Japão, seja em Portugal, seja na França, seja em qualquer outro país, na Romênia, temos mais de 30 terapeutas formados na Romênia. Então, esses locais, por que demorou para a gente começar a trazer as tecnologias? Porque a gente precisou, como o Marcelo falou antes, primeiro fazer o trabalho da base. Você não pode levantar um edifício se você não tiver as bases bem alicerçadas. Você vai levantar 300 andares para cima, não tem sustentação. A sustentação do Instituto foi ao longo desses 15 anos, e primeiro preparando o corpo de doutrina,
que fosse a escola que fosse fomentar o despertar da consciência, depois veio os tratamentos de frequências com batimentos binaurais, depois veio a formação dos terapeutas para montar essa estrutura, e agora, quando chegar os aportes maiores financeiros, a gente já tem as células onde nascerão as primeiras clínicas e depois os futuros hospitais. Esse é o projeto do IFC. Esse é o projeto do Instituto Frequências de Cura, junto com a Integratron. A Integratron é uma Uma mantenedora. É uma mantenedora do Instituto e que vai fazer todo esse trabalho de trazer o desenvolvimento tecnológico, humano e educacional para todos os lugares que hoje o Instituto já alcançou, que é o que a gente falou, que estão esses 9 países que a gente está abrindo frentes. E tendo possibilidade, estrutura, a gente vai abrir muito mais frentes. Né? Então, hoje a gente queria trazer para vocês, era isso, um pouquinho dessas tecnologias. A Dodecathlon está ficando maravilhosa, está ficando muito bonita. Se você tiver interesse em estar adquirindo essas primeiras peças que a gente fala, que são peças de arte, que a gente fala, são peças artesanais, apesar da tecnologia, são feitas por nós, né? É só você entrar em contato com a gente, que a gente vai deixar as informações aqui na descrição desse vídeo, né? E a gente está fazendo a entrega desses equipamentos mediante a reserva, porque é muito tempo assim. A gente não então tem. a gente está fazendo, a gente consegue fazer duas Dodecathlons agora por mês por enquanto. Depois a gente escalonando isso, tendo uma estrutura maior, Não, a gente vai poder produzir mais. Aí a gente vai ter uma fábrica. Vai ter Então, mais. Hoje eu tenho essa CNC que eu tenho. Essa CNC é uma CNC de robista. Ela é lenta, ela é demorada, ela quebra broca, ela quebra fresa, ela é devagar, ela não serve para usinar metal pesado. Daqui a pouco, tem investimento, uma CNC de R$ 200 mil para cortar 1.000 anéis por dia. Entendeu? Então, depende. Isso vai depender muito da demanda que o planeta quer, demanda da sua consciência. Qual o nível de consciência que o planeta vai chegar? Então, Dependendo do nível de consciência que o planeta chega, a gente vai se adaptar para entregar para a humanidade aquilo que ela precisa para continuar a evolução dela. Então, assim, nesse começo é isso, né? Se você tiver interesse em estar adquirindo, né, os equipamentos do Instituto, a Dodecathlon, você vai fazer uma reserva, né? E aí eu passo todas as informações, né, da forma de pagamento, para você fazer a reserva, você tem que fazer uma parte do pagamento já para você conseguir estar na fila de espera para entregar. Tá? Então, todas essas informações a gente vai deixar aqui na descrição desse vídeo. Se você tiver interesse, é só você entrar em contato conosco, tá bom? Então é isso. Então, a gente está nessa frente agora das tecnologias, né, desenvolvendo esses equipamentos, e em breve a gente vai trazendo mais novidades para vocês aqui. Marcelo, você quer colocar alguma coisa mais dos ressonadores, da Dodecathlon? Não, eu acho que é isso, Márcio. Dizendo que é um trabalho, como eu falei, por que a gente quis fazer esse projeto de passo a passo com vocês? Para vocês verem como que é. Aqui não tem nada para esconder. Qualquer engenheiro, qualquer pessoa faz o que a gente está fazendo. O problema não é fazer isso, o problema é sustentar toda uma estrutura e todo o movimento ideológico e todo o movimento de despertar junto com a tecnologia. Porque um engenheiro, qualquer adolescente aí que tem o dom da mecatrônica, ele faz isso hoje na casa dele. Mas é o contexto geral, é tudo isso que pode somar. Né? O que nos move é o ideal, como o Marcelo falou. E o nosso ideal é o despertar a gente ter no futuro a sede do IFC numa fazenda, o parque industrial do próprio instituto dentro da fazenda. E empregando as pessoas e trazendo especialistas, cada um na sua área, desde a área médica, a área psicológica, a área de engenharia, a área de arte, porque a gente quer fazer tudo em formas geométricas, a gente fala da arquitetura paramétrica, que é a arquitetura que você vê na natureza, os galhos, enfim. É isso. O mais próximo da natureza possível, né? Isso é ser visionário, isso é você deixar no mundo uma semente de que a pessoa fala assim, puxa vida, que bom que existiram pessoas que fizeram isso, que deram um empurrão, como o Buckminster Fuller fez, como o próprio Tesla fez, é isso que nos motiva a viver. Nos motiva a viver, ver você alcançando o máximo de potencial que você tem dentro dessa estrutura.
tridimensional evolutiva. Porque quando você superar essa estrutura, você pula para outra camada. É igual a camada do elétron que salta de uma camada para outra, quando ela satura, ela pula. Quando você tiver alcançar tudo que você alcançou dentro dessa estrutura de terceira dimensão, você pula para a Vai quinta, fora, é isso para a aí. sexta, para a sétima, até chegar na unidade. Tá bom? Era isso que Pessoal, a gente tinha que falar. Beijo no coração de todos vocês. ó, Quinta-feira que vem, a gente tá de volta aqui. então, se vocês quiserem entender um pouquinho mais do que são essas tecnologias que vão na Dodecatron e o que é o ressonador RD 13.1 e 21.233, a gente gravou uma outra live que está aqui no nosso Instagram, ou está lá no nosso YouTube, IFC Instituto, ou aqui no @mm_sorge aqui no Instagram. Tá? É só você acessar lá que vocês vão entender, para quem caiu de paraquedas, né, nessa live das tecnologias dos ressonadores, é só você buscar lá no YouTube ou buscar aqui no Instagram que você vai poder entender essa história toda, o desenvolvimento de todos esses trabalhos, a formação dos terapeutas, o desenvolvimento das coletâneas, o trabalho com a medicina vibracional que a gente vem fazendo, né? Porque o trabalho da gente hoje do Instituto ele é focado nas frequências para a cura. Por isso que é Instituto Frequências de Cura. No desenvolvimento dos terapeutas, na expansão da consciência e na liberação da consciência dos condicionamentos que nos prendem dentro desses mundos duais. Mundos de dor, de sofrimento, o mundo da ignorância, porque o medo que nós temos é do desconhecido, ele só acontece pela ignorância. Quando você começar a descortinar o teu medo e você superar a tua ignorância através do próprio conhecimento, você vai perceber, falar assim, poxa, por que eu tinha medo de uma coisa que só me trouxe benefícios? Então, aparentemente, quando a gente fala de tecnologias, de dimensionais, de extraterrestres, tem a patota que vai falar que todo mundo é demônio, tem a patota que vai falar que todo mundo é anjo. Você tem que discernir essas duas coisas e você voltar para dentro do seu coração. E quando você sintonizar com o seu coração e levantar a sua frequência vibratória, a sua visão se abre e você vê quem são os bons, quem são os ruins. Quem está vibrando por interesses, por manipulações, por medo, quem está de fato trabalhando em prol do altruísmo, da consciência universal, da consciência cósmica, desses mestres crísticos que estão em várias frentes, né, em vários locais, em várias estrelas, semeando, né, o desenvolvimento das humanidades. Tá? Então é esse o nosso trabalho. A gente fica por aqui e na quinta-feira que vem a gente volta para falar um pouquinho mais com algum outro assunto que a gente vai pensar ainda para trazer para vocês, tá bom? Um grande beijo no coração de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.